Aqui a primeira carta é a carta do cavaleiro, tá bom? O que é o cavaleiro? O cavaleiro é alguém que traz mensagem, é alguém que traz notícia, tá bom? Representado pelo 9 de copas. Ele representa também alegrias, sinceridade, plenitude emocional. O cavaleiro, ele representa todos os eventos ligados à comunicação e expressão. Simboliza mudanças, viagem, o estrangeiro, indica coragem e disposição para resolver questões. Poder de decisão, abuso de poder, força de vontade, a liberdade, a relação interpessoal. Abre as possibilidades para vivenciar, né, o lado prazeroso da vida, com atividades sociais, viagens, aventuras e hobbies, tá bom? A relação com o tempo determina períodos rápidos, ou seja, se você fizer uma pergunta em relação vai acontecer, vai demorar muito para acontecer, então o cavaleiro mostra para você que é um período rápido, são coisas que acontecem rapidamente, tá? E se for relacionado a prazo, então são coisas que não há muito tempo de durabilidade, né? Se aparecer o cavaleiro, por exemplo, ligado ao relacionamento e outras cartas, você pode determinar que aquilo seja só algo passageiro, tá bom? Geralmente revelam o contato ou os fatos relacionados a terceiros. Outro fator é a comunicação e a expressão, pois abre as possibilidades de encontros favoráveis que trazem oportunidades, tá bom? Então, o cavaleiro, resumidamente, ele é algo externo, é alguém que traz notícias, são notícias que chegam, coisas que chegam de longe para você, ou de outro lugar até você, tá? Então, se você for resumir a carta do cavaleiro sobre tempo, é rápido, é breve, né? Se fosse resumida sobre amor, seria sobre aventuras, coisas passageiras, coisas que acontecem rapidamente, tá bom? E lugares, você pode aí determinar como ar livre, estradas, né, e viagens. Referente à saúde, né, por conta do cavalo aqui, fala sobre ossos e articulações. Carta de número 2 do baralho cigano, tá? A carta de número 2 é o trevo, representado pelo 6 de ouros. Representa a estabilidade e concretizações, tá bom? É uma carta super positiva e ela vem para falar sobre coisas alcançadas, sobre a boa sorte, sobre uma energia positiva rondando aí na orientação do consulente. É um direcionamento espiritual e proteção. As cartas do lado sempre vai definir, né, se ele fica negativo ou positivo, tá bom? Então, lembrando assim, é uma carta positiva, sim, mas recebe muita influência das cartas ao lado, tá? O trevo simboliza sorte, nesse sentido pode haver oscilações, sugere atenção e concentração, para que não se perca as oportunidades, além de guiar-se pela intuição para saber o melhor momento para agir. Aviso por sonhos ou premonitórios poderão ocorrer. A relação com o tempo determina períodos rápidos, é preciso estar atentos, a fim de saber se realmente a sorte está ao nosso favor. O trevo, ele representa a sorte que é instável, né? Então, você pode estar com sorte ou não. Então, é algo que depende ali do momento, depende da sua visão, depende da oportunidade que você abraça, tá? Ele pode ser boa ou má sorte. Se soubermos estar atento aos sinais, né? Podemos nos prevenir em relação aos obstáculos, tá? Referente a tempo, a carta do trevo simboliza surpresa, algo inesperado, sabe? Algo que acontece de repente. Relacionado ao amor, é oportunidade, né? O encontro rápido. Os locais relacionados à carta do trevo áreas de lazer, áreas arborizadas, lugares escondidos, tá bom? Dentro da saúde, o trevo pode representar ali fitoterapia, ervas e florais, coisas, né, relacionadas à natureza, coisas naturais. A terceira carta é a carta do navio, tá bom? O navio é aquele que traz mudanças, ele é representado pelo 10 de espadas. Representa finalizações, cortes, sofrimento, mudanças, né, cursos, né, acontecimentos que estão em curso. Ele traz mensagens de novidades, mudanças de qualquer sentido, seja no emocional ou no material. É importante verificar que os presságios podem ser transitórios, tá bom? Ele pressagia movimento, alterações, passagem de ciclo. As mudanças que seguem aí o fluxo contínuo e duradouro, né? Nesse sentido, faz ligação com pessoas, lugares, situações que nos acompanham durante a vida, né? Em um sentido prático, o navio ele vai representar aí mudanças, viagens, passeios e novidades favoráveis, né? Em relação ao tempo, ele diz sobre movimento, né? A médio prazo,
continuidade, algo que está sempre, né, em curso, está acontecendo ali de forma gradual, mas está acontecendo, não está parado, tá? Em relação ao amor, fala sobre viagem romântica, amor em uma viagem, amores que reaparecem, né? Amores do passado que ressurgem aí na nossa vida. Em relação ao lugar, pode ser aí se você estiver fazendo uma pergunta sobre viagem, então pode ser relacionado a avião, uma estrada, uma rua, viagem, tá? Se a pergunta for em relação à saúde, também pode dizer respeito a líquidos corporais. Agora a gente vai falar da carta de número 4, que é a carta da casa, né? Representada pelo Rei de Copas. Ela representa aí a paternidade, a bondade e o conforto, né? Quando a gente lembra de casa, é isso daí que chega até a gente, ou no mais, né? O normal seria, tá? A casa, ela representa individualidade e as nossas raízes. Faz com que reflitamos sobre os aprendizados, desde a infância, né, até a nossa maturidade. Simboliza a família, os ancestrais, a nossa herança genética, tudo que se refere a algo que já passou, né, ali sobre os familiares. Refere-se ao lar, a tranquilidade, a segurança e apoio. Pode indicar também o local de trabalho, né, assim como o lugar pode indicar também algo relacionado como eu já vi, presídio, clínica, pode ser tudo que seja assim construído de uma forma que pareça aí essa estrutura, pode ser relacionado na hora da tiragem, tá bom? As afinidades, né, e relações dentro do lar, o trabalho, o nível material, né, representa o imóvel, o sucesso nos empreendimentos. Relação ao tempo. Tempo certo, né? Então é algo que é certeiro, né? São prazos flexíveis, sempre algo que dá aquela estabilidade para a pessoa, né? É flexível, é algo certeiro, né? Em relação ao amor, é um relacionamento estável e seguro, né? Algo rotineiro. Então, se a gente faz uma pergunta em relação ao amor e sai a carta da casa, você sabe que é algo seguro, é algo que já acontece. Em relação a lugar, diz sobre casa, prédio, escritório, igrejas, né? Pode ser relacionado a presídio, tá? E em questões à saúde, pode estar ligado à clínica, tá? Agora a gente vai falar da carta de número 5, que é a árvore, tá? Representada pelo 7 de copas. Ela traz aí a informação de insegurança emocional, desgaste nas relações pessoais. A árvore, ela representa nossas afinidades, né? O grupo de pessoas com as quais convivemos e o fruto que colhemos conforme nossas atitudes e comportamentos. Também nos fala sobre a saúde física, mental, emocional e espiritual. Expressa a confiança, a determinação e a predestinação, né? Indica o crescimento, a expansão, a fartura, a abundância, o crescimento pessoal, a criatividade de ideias, tá? Fase propícia para crescimento pessoal, no sentido de colher bons frutos que vêm dos resultados do trabalho, assim como os projetos de vida, né? Profissional, sentimental. Pode indicar também uma reflexão mediante os projetos, sabedoria e de discernimento, tá? Em relação ao tempo, a carta da árvore, ela fala sobre um tempo inevitável, né? Algo predisposto, tendencial aí às circunstâncias. Então, ela vai variar de acordo às outras cartas e vai influenciar aí as cartas que estão ao redor, tá bom? Em relação ao amor, a carta da árvore fala sobre sentimentos que rendem bons frutos, né? Aquilo que você plantou, você colhendo, né? Afinidades, vidas passadas, né? Algo que você já conheceu, já sentiu, né? Algo que está se religando, tá? Em relação ao lugar, fala sobre natureza, hospitais, né? Lugares alternativos e fala também sobre imóveis. Em relação à saúde, a árvore traz aí a mensagem de saúde mental, cérebro, progresso no tratamento. Essa é a carta de número 6, que é a carta das nuvens, tá? Representada pelo Reis de Paus. Ela diz sobre força, inspiração e defesa. Também fala ali de pessoas avoadas também, de pensamentos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela representa aí o tempo, tá? Então ela diz muito respeito ao tempo, ao ar livre, às oscilações, né? Como é o próprio de sua natureza. No sentido oracular, ela sugere dispersão das ideias, instabilidade,
tristezas passageiras, tá? Então, se a cliente pergunta como ela tá em relação à saúde, sai uma carta dessa, você entende ali que ela tá num momento ali de ansiedade, né? De pensamentos, muitas coisas na cabeça, né? Até sobrecarregada de ideias, né? Aconselha rever as reais necessidades do momento antes de agir. Então, é necessário que a pessoa coloque os pés no chão quando sai essa carta. Então, ela precisa ter mais estabilidade emocional para tomar atitude, né? É bom guardar segredos sobre as suas intenções. A nuvem também, ela pode ser só uma camuflagem do momento. Nesse sentido, a espiritualidade pode estar protegendo o consulente. Ou melhor, o melhor conselho é esperar que o vento leve as nuvens. Sugere o uso da diplomacia e do silêncio. A relação com o tempo é de duração rápida, tá? E relacionado ao amor, né? São incertezas, dúvidas, tristezas, né? Então, quando a gente fala que tá com aquela nuvem na cabeça, a pessoa tá perdida, né? Ela tá insegura ali das decisões. Então, a nuvem fala muito disso, tá? Em relação ao lugar, fala sobre lugares poluídos, né? Fala sobre almofadas, que é onde a gente deita ali a cabecinha, o travesseiro. Saúde diz sobre sistema respiratório, germes, vírus, né? Diagnóstico difícil ou um diagnóstico incerto. A carta de número 7 é a carta da serpente, tá? É representada pela rainha de paus. Fala sobre sensibilidade, intuição e feminilidade, tá? A serpente, ela sempre nos alerta sobre os perigos, enganos, equívocos e traição. Conforme o assunto a ser explorado no jogo, ela sempre indicará hostilidade, né? Mesmo com cartas positivas, é importante refletir a sua posição no jogo. Sempre vai mostrar ali sobre uma rivalidade, alguém que está ali na inveja, alguém que está tentando se sobressair, né? Sobre você. É importante, né, você entender também que ela pode representar uma transformação. Sim, ela pode representar uma transformação. Dependendo das cartas que vêm junto com a carta da serpente, ela pode até se tornar uma carta não positiva, mas favorável para aquele determinado momento, tá? Pode indicar também fofocas, influência de pessoas invejosas, né? Na vida do consulente, perda de energia física e mental. Pessoas que têm o caráter duvidoso, né? Cuidado redobrado. Ela sempre vem como um alerta, né? O fator positivo dela é que se refere à sexualidade, né? Principalmente a sexualidade e sedução. Mas é necessário verificar o contexto da leitura, né? Pois também pode indicar problemas dessa ordem, tá? Então, é uma carta que precisa, para você conseguir fazer a leitura dela corretamente, vai precisar analisar as outras cartas que estão no entorno, tá? Mas, de uma forma ali mais certeira, ela sempre vai indicar uma energia de algo que não é confiável. Tá? Em relação ao tempo, fala sobre surpresas, né? Definido por terceiros. Então, a cobra é algo que chega e te pica, né? A simbologia dela. Então, é algo que aparece assim, de repente, tá? Sempre surgindo de outras pessoas, né? Em relação ao amor, pode falar de intriga, fofoca, traições e sexualidade. Lugar, né? Pode falar sobre becos, curvas, rio, banheiro. Em questões de saúde, fala sobre complicações, intestino, efeitos colaterais, intoxicação e complicações. Agora vamos falar sobre a carta de número 8, tá? Que é o caixão. Ela é representada pelo 9 de ouros, tá? Ela fala sobre estabilidade material, trabalho e construção. O caixão, ele representa as mortes simbólicas da vida, né? Finalizações e desfechos, final de ciclo, tá? Não é a morte física, tá, gente? Todo mundo quando sai o caixão fala, meu Deus, vou morrer. Não. O caixão, ele fala sobre situações que finalizam, né? Às vezes um encerramento de um relacionamento, a finalização de um trabalho. Então, são encerramentos de ciclos. Muitas das vezes é para chegar em novos ciclos na nossa vida, novas portas que se abrem, tá bom? Então, ele representa coisas até positivas, apesar de ser um caixão, ele representa aí finalizações, novos ciclos, tá? As finalizações naturais, tá? De vida e as passagens de ciclo. Tudo que perde a energia potencializada, que se dissolve com o tempo e as condições materiais. Muitas vezes tem relação com bens materiais e o mundo do negócio também. O caixão
correlações com as nossas dores, tristezas, frustrações, né, profundas. No âmbito material, ele pode representar alterações do estado atual, para melhor ou pior, né? Tem que ter essa atenção, vai depender aí das cartas, mas sempre é uma mudança, tá? Pode também falar sobre sentimentos, decepções, pode indicar herança, inventário, testamento, também pode representar fortuna, né? Dinheiro, término de um período difícil e chegando aí um período novo, né? Próspero. Sugere a necessidade de promover mudanças significativas, tá? Então é uma carta que sempre quando aparece ela é encerramento de um ciclo e início de um novo ciclo. Vai depender das outras cartas para a gente saber aí se é um ciclo bom ou se é um ciclo mais difícil, tá? Em relação ao tempo, é nunca, né? Então se você for perguntar algo em relação ao tempo para o baralho e sair a carta do caixão, então não acontece, tá? E se tiver acontecendo, vai ser aí um processo de finalização. Em relação a sentimentos, são sentimentos chegando ao fim ou desgastados pelo tempo, né? Relacionamentos problemáticos ali, algo que foi difícil, tá? Lugar, fala sobre caixa, caixote, cemitério, saída e porta dos fundos. Em relação à saúde, enfraquecimentos, depressão, fobia e doenças graves. Próxima carta, a carta do buquê, tá? Representada pela rainha de espadas. Fala sobre esterilidade, maturidade e sabedoria. O buquê, ele representa felicidade, tá? Momentos de realizações, momento de alegria, né? Algo que você ali tá comemorando, um conforto emocional. Expressa também beleza e suavidade, tá? Realizações em todos os sentidos. Ele é uma carta super positiva, tá? De realizações. Em relação ao tempo, simboliza durabilidade ou lentidão. Dependendo do contexto das outras cartas, você vai conseguir fazer a interpretação melhor. Fala também de conquistas por méritos, dedicação e inteligência. Amor universal e entendimentos entre pessoas. Generosidade e fraternidade. É uma fase plena de alegria e otimismo, tá? É uma energia super positiva. Alegria e progresso material. É superação de fase difícil, sucesso pessoal, realização dos sonhos, relacionamentos sinceros, mensagem de otimismo, presentes ou surpresas, né? Afeto, carinho e amizade. Denota pessoas de boa índole. Em relação à carta tempo, diz sobre longa duração e merecimento, tá? Relacionado ao amor, fala sobre reciprocidade e o amor que floresce, né? Desabrocha. Lugar, floricultura, jardins, sala de estar, penteadeira, clínica de estética e cabeleireiros. Em relação à saúde, fala sobre tratamento estético, alergias, doenças da primavera. A carta de número 10, né? A foice, né? Representada pelo Cavaleiro de Ouros. Fala sobre aviso, comunicação, conquista e disposição. A foice, ela simboliza o desfecho de uma situação. Corte brusco, algo que termina assim do dia para a noite. É um desbloqueio de energia. Tem o sentido de ceifar, separar e partir. A carta da foice, ela pode ser excelente em situações que necessitam de uma conclusão. Então, algo que precisa ser finalizado, algo que precisa ser, sabe, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso finalizar essa situação. Então, quando vem a foice, significa que aquilo vai ser rompido, né? Às vezes, um momento de sofrimento, uma fase ruim, momentos de tristeza, quando sai a foice ali, simboliza que aquilo terminou, tá? É a coragem de eliminar hábitos negativos, de tirar aquilo que não lhe acrescenta. Você corta, foice chega para isso, para finalizar, determina o final de qualquer situação. Em relação ao tempo, fala de repentinamente, é algo que acontece, bum, a foice chegou, aconteceu, tá? Quando não estamos preparados ou no tempo da colheita. Então, no tempo certo ali, às vezes você nem está esperando, a foice é para romper mesmo. Em relação ao amor, fala de um tempo no relacionamento, rompimentos, tá? Lugar, fala sobre cozinha, oficina, fazenda e ateliê. Sobre saúde, fala sobre dores agudas, pode ser dente, cirurgia e biópsia. Carta de número 11, tá? É o chicote, representada pelo valete de paus. Fala sobre inconsequência, mentira e irritabilidade, tá? Então, uma pessoa meio brava, nervosa, aquele momento bem negativo, tá? É uma energia externa atuando negativamente na vida do consulente, prejudicando em sua jornada. A gente pode, se a gente fizer uma pergunta em relação se tem alguma magia, se tem alguma energia na vida do consulente e sai a carta do chicote, representaria que sim, ok? Então denota ali intransigência,
teimosia, possessividade e agressividade. Caracteriza um estado emocional descontrolado, tá? Uma pessoa que está com ira, rancor, ressentimentos ou ódio, né? Fala de forças ocultas ou mistério e a intuição. Ali representa também perca de energia física, mental e descontrole emocional. Então, a pessoa que quando sai essa carta para alguém ou para o consulente, fala sobre uma pessoa que está desestabilizada emocionalmente, super favorável à energia negativa, tá? Outro fator importante são os conflitos de qualquer ordem. Sugere o uso do poder, de vontade a fim de superar obstáculos. Em relação a tempo, fala também sobre repetidamente, né? Algo que se repete, recorrente. É como se fosse um ciclo que fica ali voltando, voltando, voltando. Tá? Em relação ao amor, fala de relações abusivas, brigas e discussões acaloradas, tá? Tensão sexual. Lugar, casas noturnas, quadra de esportes e academia. Saúde, fala de vícios, toque, músculos e doenças crônicas. Carta de número 12, a carta dos pássaros, representada pelo 7 de ouros, tá? Fala sobre precariedade material, fragilidade e vulnerabilidade. Momentos de inspiração e leveza, tá? Então, para quem está buscando algo, essa carta é super favorável para inspiração, momento de tranquilidade. Favorece os aspectos sociais e de lazer. Simboliza também oscilações mentais e emocionais, dúvida, receio, medo, né? Pode também representar estados de euforia, onde a razão fica em segundo plano. É uma carta que expressa dualidade, portanto, os eventos sofrem alterações. Revela também tristeza, desgaste mental e físico, conforme a sua posição, conforme as outras cartas, né, que vem junto no jogo. Aconselha a retirada das situações mais complexas da vida, para uma melhor avaliação. O lado positivo sugere alegrias e momentos de distração social, sabe? A vida romântica, né? Pode simbolizar também um casal vivendo ali um pleno voo, né? Livres ali, um momento bem leve ali na relação de casal, tá? Em relação ao tempo, fala no período da manhã. O amor, pode falar sobre flertes, vários encontros. Lugar, comunicação, né? Locais de comunicação. Saúde, cordas vocais, terapia e aconselhamento. E fala também sobre os nervos, tá? Carta de número 13, tá? A criança é representada pelo Cavaleiro de Espadas. Fala sobre inconsequência, aventura e desprendimento. A criança é o símbolo da ingenuidade e alegria, leveza de espírito e bondade. Né? Alerta para que não seja ingênuo e busque informações, né, sobre assuntos importantes. Pronúncio de novos acontecimentos de vida, marca o início de um ciclo, né? Pode indicar pessoas jovens, assim como filhos, irmãos, amigos. Fala sobre otimismo, alegria, inocência e bons sentimentos. Marca momentos de tranquilidade, amistosidade, alegrias, vivências, né? Sugere algo novo. Tempo, geralmente no aniversário ou 9 meses, tá? Em relação ao amor, fala sobre leveza, novo amor. Lugar, pode ser escola, parque de diversões, tá? Sobre saúde, peito, mama, gravidez, fragilidade e dependência. 14, a carta da raposa, tá? Representada pelo 9 de paus. Fala sobre estudos, afinidades e sabedoria. A raposa, ela representa a cautela e a observação, tá? A tônica dessa lâmina é a esperteza e a manipulação. Desperta os 5 sentidos, né? A raposa é caracterizada, né, em relação às questões que devem ser bem estudadas e avaliadas, para depois assumir uma posição diante dos fatos. Por esse motivo, ela pede silêncio. Então, é uma carta que fala sobre observar e quase não falar, tá? Então, você observa e não diz nada. É aquela carta que você precisa de astúcia, você precisa, né, de sabedoria para poder agir, tá? É isso que a raposa traz. Ela sugere também a invisibilidade, as emoções ocultadas, né? Dando vazão ao instinto. Quando fala-se de outras pessoas, ela fala sobre pessoas ardilosas e oportunistas, né? Pessoas que ficam ali só na espreita para poder agir, né? Pessoas sigilosas. As emoções são ocultadas e dá vazão ao instinto, tá? Você tem que tomar cuidado, porque você pode ser vítima aí de uma pessoa desleal, tá? Então, quando sai a raposa no jogo, é sempre para ter atenção. Se é algo relacionado a você, que você precisa ter essas mudanças. Mas se é relacionado a terceiros, pode indicar uma pessoa que está ali desonesta, né? Uma pessoa que está te roubando, uma pessoa que está agindo com deslealdade. Em relação a tempo, depende das ações do consulente
Em relação ao amor, sugere intenções, né, desonestidade, malícia e sexo. Em relação ao lugar, pode falar de delegacias, local de trabalho, coisas escondidas. E saúde sempre sobre investigação. Número 15 é o urso, representado pelo 10 de paus, tá bom? Fala de exaustão, debilidade física e sofrimento. Urso, ele simboliza aí os inimigos, a inveja, os equívocos, né? Os sentimentos de raiva, rancor, ciúmes e despeito. É caracterizado também pelos excessos que colocam em risco o nosso bem-estar. Então, excessos de bebida, drogas, alimentação, sexo, tudo que é em excesso. No sentido positivo, ela representa força, ela apresenta ali para você confiar na sua intuição, né? Determinação, ousadia e resiliência. A fortaleza do urso sugere que em determinados momentos temos a capacidade de suportar as dificuldades, mesmo que isso signifique um estresse acumulado e tensões que desequilibram, tá? Também pode significar um período de abundância, né? O urso é gordo, é farto, né? Então, após um período de longo trabalho. Pode indicar que alguém perto do consulente o incomoda, né? Uma inércia, alerta aí para as más companhias, tá bom? Em relação a tempo, depois de uma pausa, né? Ou descanso. Amor fala sobre autoritarismo, ciúmes, agressividade, mas também fala sobre proteção. Lugar, restaurante, cozinha, bolsa, carteira, sala de jantar. E saúde fala sobre obesidade, nutrição e força física. Aqui é a carta da estrela, né? Carta de número 16, representada pelo 6 de copas. Fala sobre harmonia, amor, família e desprendimento, né? A estrela ela é um símbolo de fé, né? Que representa esperança e iluminação. Marca eventos importantes da vida que estão sob forte ação do destino, tá? A estrela fala sobre hereditariedade, assim como revela nossos antepassados. Alerta sempre para que lembramos do passado, marca os eventos de longa data e prediz aí durabilidade nas questões. Aconselha paciência, equilíbrio e fé, né? Sujeita as boas energias dos astros que marcam o sucesso, alegrias e relações duradouras. Tem perto de cartas negativas, pode acentuar aí o efeito ou neutralizar, tá bom? Sempre muito importante avaliar as cartas em volta. Em relação a tempo, durante a noite, longa duração, amor são emoções, apaixonado, espera de um amor. Lugares fala sobre lugares altos, né? Perto de espelhos ou metais. Saúde fala sobre pele, cura, medicação e tratamento. Carta de número 17, né? A cegonha, representada pela rainha de copas. Fala sobre maternidade, bondade e amor. A cegonha, ela representa o nascimento de uma nova fase da vida, né? Novas etapas que dão sentido de alegria e sucesso. Sugere também novas amizades e um novo conhecimento, dando origem a novas etapas. Prediz o nascimento de uma criança ou uma fase criativa, né? São surpresas, presentes, acontecimentos fortuitos ou quebra de rotina. Pode também significar a gravidez, pode também significar renovação no modo de viver, alegrias trazidas por pequenas mudanças, situações inesperadas, imprevistos, uma vida nova, tá? Em relação ao tempo, fala na mudança de estação. Amor, novo amor, renovação no relacionamento, superação dos problemas. Lugar, escadas, poltronas, saúde, gestação, melhora na saúde e mudança de hábito, representada pelo cachorro, tá? Representada também pelo 10 de copas, fala sobre fartura, generosidade, lealdade e família. O cão simboliza a fidelidade, né? A lealdade e a generosidade. Podemos contar com os amigos afetuosos, pode representar um companheiro de jornada, né? Um símbolo de segurança, reciprocidade, confiança e durabilidade nos relacionamentos. Podemos contar com a fidelidade nos relacionamentos, bons amigos e pessoas protetoras, tá? Em relação ao tempo, quando conhecer alguém ou quando estiver com um amigo, né? Em relação ao amor, é uma forte amizade, fidelidade, lealdade, alguém ali que tá com você, tá? Em relação ao lugar, fala sobre lazer e casa de amigos. Saúde, língua, paladar, médico, terapeuta e aconselhamento. Carta de número 19, a torre, representada pelos 6 de espadas, tá? Fala sobre equilíbrio, retiro e tolerância. A torre simboliza o isolamento positivo, a fim de sanar dúvidas ou resolver, né, as complexidades individuais. Representa o estado de fé e o de contato com a própria espiritualidade. Os assuntos abordados pela torre são de longa data. Por este motivo,
acentua o significado das outras lâminas. Além de caracterizar a durabilidade nas questões, né, alguns assuntos estão sob a orientação e a direção divina. Indica um período em que o consulente está recluso. Gente, mas não é uma reclusão ali de uma forma negativa, mas é algo ali para o consulente se reencontrar. É uma conexão, tá? A meditação se faz necessária no momento, né? É uma grande paz de espírito. Calma e diplomacia, né, para resolver as questões. Devemos analisar todos os nossos atos, bons frutos que serão colhidos em seu tempo. Indica um futuro de tranquilidade, né? Lembrando que, dependendo das outras cartas, pode significar uma possível depressão, alguém que está recluso por alguma outra situação, tá bom? Em relação ao tempo, é longo prazo. Amor sozinho, fechado para reflexão, pensamento. Em relação ao lugar, pode ser edifício, shopping, instituições e prateleiras. Saúde, fala sobre coluna, costas, hospital, quarentena e descanso. Carta de número 20, o jardim, né? Representado pelo 8 de espadas. Fala sobre interferência, limitação e hostilidade. O jardim, ele simboliza os encontros e os desencontros, tá? Representa o mundo, as pessoas e os acontecimentos sociais. Tem relação com os contatos cotidianos, né? Assim como as oportunidades que se apresentam na vida. Né? O jardim, ele sempre vai falar de muitas pessoas, né? De um lugar onde é movimentado. Aqui, né, estão explícitas as nossas ações mediante a vida social, grupo ao qual fazemos parte, né, conforme nossos objetivos. Devemos manter o papel escolhido e os erros serão cobrados. Significa nosso mundo interior, as nossas afinidades, família, o grupo de pessoas, nosso caminho e as pessoas que nos cercam. Encontro, né, com pessoas. Aconselha ali reflexão sobre as ações, visando a paz, causa e efeito de nossas ações. Em relação a tempo, fala de eventos sociais. Amor, vida de solteiro, lugar, parques, clube, ao ar livre, saúde e tratamento, em grupo, terapia, spa, sistema imunológico. Carta de número 21, a montanha, representada pelo 8 de paus. Fala sobre estudos, fé, força e conquista. A montanha, ela simboliza a força de espírito, conhecimento, convicções e a longa jornada, tá? Sinaliza aí obstáculos que devem ser superados com perseverança, paciência e fé. Denota justiça divina em ação e proteção. A montanha, ela também caracteriza os bloqueios mentais, emocionais e as debilidades físicas, conforme a sequência das outras cartas, tá bom? No sentido material, refere-se às questões de justiça, documentação e o mundo do negócio. Também significa obstáculos no sentido positivo, ela pode sinalizar força de vontade, teimosia, perseverança, né? Obstinação e a resistência, aquela pessoa que não desiste. Determina também assuntos de longa duração. Em relação a tempo, fala sobre longo prazo, amor, frieza, insensibilidade, relacionamentos difíceis. Lugar, localização remota, lugares altos, gelados, geladeira, telhado. Saúde, fala sobre cabeça, né? Bloqueio, imobilidade, coma e constipação. Carta de número 22, né? É a carta do caminho. Ela é representada pela rainha de ouros. Fala sobre maturidade, beleza, independência. O caminho, ele simboliza a nossa jornada de vida, né? Nossa trajetória em relação aos eventos, né? Trabalho, família, estudos, amor, né? Temos o poder de escolha e o uso do livre-arbítrio, né? Pode indicar também um novo horizonte, novo caminho. Sinaliza as escolhas feitas e a direção nos assuntos, as questões, né, nesse sentido. Observando sempre, né, as cartas que acompanham para definir o que de fato é esse caminho, se é positivo ou negativo, né, para saber também se está no caminho certo ou até mesmo o que reserva aí o futuro. Em relação a tempo, fala depois de fazer as escolhas, né, depois de você se posicionar. Em relação ao amor, sentimentos em desenvolvimento, lugar, corredor, estradas, trânsito, perto de sinalizações. Em relação à saúde, fala sobre artérias e opções de tratamento. Carta de número 23, o rato, né? Representado pelo 7 de paus. Fala sobre limitação, debilidade, fraqueza e tormento. O rato, ele simboliza o desgaste de energia em todos os sentidos. Veja só, ele não é só uma carta negativa, tá? Eu vou explicar por quê. Aqui fala sobre nervosismo, excesso de energia, mal direcionada, perca em todos os tipos, sinaliza pessoas invejosas, assim como prejuízos causados por terceiros, revela que nossos esforços chegaram ao limite,
gerando desinteresse e desgaste, colocando os nossos desejos em risco. Em segundo plano, na previsão, poderá sinalizar ganho em transações comerciais, mas dependendo das cartas ao lado, que apontam, né, o ganho. Possibilidade de percas materiais, né, desgaste físico e mental. Pessoas que sugam o consulente energeticamente, pessoas oportunistas, interesseiras, né? Fala também de roubos. Criatividade mental também, o consulente prestando atenção à sua volta, analisando e não permitindo ser lesado, prevê roubos, né, prejuízos, dívida, enganos. Essa lâmina também denota que o consulente usa a criatividade e a ousadia para resolver questões. Então, assim, se vier uma carta em relação a sofrimento antes do rato, então significa que aquilo lá tá perdendo a energia, está sendo consumido. Então, ela pode também significar o desfecho de algo negativo, como se estivesse perdendo a força, tá? Então, ela também, dependendo da tiragem, ela pode significar uma carta positiva quando ela finaliza, ele está finalizando uma energia negativa que está acompanhando o consulente, tá? Em relação a tempo, é rápido. Amor, relação que consome, enfraquece, diminuindo os sentimentos, né? Estresse, um perseguidor, aproveitador. Lugar, fala sobre becos, fábrica, oficina, bueiro, saúde, infecções, vírus, estresse, falta de memória e baixa imunidade. A carta de número 24, o coração, representado pelo Reis de Copas, tá? Fala sobre bondade, amor, conforto emocional. O coração, ele simboliza os nossos sentimentos e tudo que nos é mais precioso. Caracterizam os laços emocionais, as afinidades e como reagimos emocionalmente. A reciprocidade das pessoas, a concórdia e a benevolência. O que tem, né, relação direta com a satisfação emocional, ou seja, tudo que lhe toca o coração indica o amor e afinidades no meio em que vive. O consulente deve prestar atenção, né, aos seus sentimentos, amor, dedicação e paixão, sejam por uma pessoa ou atividade. É possível melhorar as condições, né, à nossa volta. Transmite o mais verdadeiro sentimento. Em relação a tempo, fala Dia dos Namorados, datas significativas. Amor fala sobre paixões, amor, felicidade e reciprocidade. Lugar, casa, lugar importante para o consulente. Saúde, problemas cardíacos e pressão. E pode ser também carta uma de número 25, o anel, né, representada pelo as de paus. Fala sobre poder, vitória e iniciação. Tá? O anel, ele simboliza as associações afetivas, assim como tudo que nos liga. Pode ser parcerias profissionais e pode ser relacionado às pessoas. Dependendo da posição, são positivos ou não, tá bom? Então tem que olhar o entorno ali das outras cartas. Relaciona-se com parcerias profissionais ou afetivas, né? Pode contar com o apoio de amigos e parentes. É um símbolo de união, fala de pessoas ligadas ao consulente. Né? Símbolo de permanência, pode sinalizar também um casamento, um noivado, laços afetivos, né? Um namoro, ou até mesmo associações de trabalhos ou grupo. Em relação ao tempo, fala eterno, infinito, né? A aliança é algo que vem, que é infinito, tá? Amor, compromisso, proposta de casamento, um namoro, um noivado, algo mais concreto. Lugar, penteadeiras, caixa de joias, lugares redondos. Saúde, tratamento contínuo. Carta de número 26, o livro, né, representado pelo 10 de ouros. Fala sobre saúde, segurança, riqueza, né? O livro, ele simboliza o conhecimento individual, nossos recursos e habilidades. Caracteriza o mundo nos negócios, né? O trabalho e os estudos. O livro, ele alerta sobre os mistérios e as informações ainda não reveladas, né? Que o livro, né, é alguém que está guardando uma informação, né? Então, dependendo do entorno das outras cartas, ele vai direcionar aí para acontecimentos, ou alguém que está escondendo algo, tá? Alguém que está guardando algo. Por esse motivo, aconselha um maior esforço e precaução antes de agir. Prevê a necessidade de crescimento pessoal, aprimoramento intelectual através de estudos, favorece também leituras, estudos ou uma maior conscientização. Denuncia o esclarecimento de situações, né, conhecimentos que desvenda segredos. Indica também documentação e transações comerciais, informações importantes. Relação ao tempo, não tem, é um tempo desconhecido. Em relação ao amor, fala de relacionamento secreto, admirador oculto, né? Emoções que estão escondidas, fechadas, né, para relacionamentos. Lugar, biblioteca, livraria, faculdades, escola. Saúde, memória, exames, registro médico, investigação e diagnóstico. Carta de número 27, né, que é a carta representada pelo 7 de espadas. Fala sobre insegurança, dúvidas e temor. A carta, ela simboliza a comunicação, que chegam por todos os veículos, tá? Carta, mensagens, telefone. Hoje em dia, né, tem o WhatsApp,
tem a comunicação. Assim como as que são verbalizadas pessoalmente, tá? Então, várias informações estão ao nosso dispor, basta estar aberta, né? Mensagens vindas de longe, informações importantes a caminho, favorece os estudos e as novas amizades. Conhecimento também, tá? Favorece a análise de documentação e transações. Novidades e caminho, favorece a expressão e a comunicação. Em relação a tempo, fala sobre paciência para espera, tá? Amor, declaração ou até um convite. Lugar, jornais, correio, e-mails, documentações, né? Tudo que se relaciona com a comunicação hoje em dia. Saúde fala sobre licença médica, exames, mãos e dedos. Aqui temos a carta de número 28, né? E a carta de número 29. Essas cartas sempre vão representar o consulente e alguém que está próximo do consulente, tá? Então é sempre relacionado a isso. Se o consulente for um homem, a carta do homem representa ele. Se o consulente for mulher, a carta da mulher vai representar ele, tá bom? Pode ser usado para falar de uma terceira pessoa, pode ser usado para falar sempre, né, em relação ao próprio consulente, tá? Representada a carta do homem pelo 6 de paus e a carta da mulher pelo as de copas. Carta de número 30, os lírios, representada pelo rei de espadas, tá? Fala sobre razão, inteligência e frieza. O lírio é um símbolo de pureza, amor e paz. Representa grande proteção espiritual. Nos dá a certeza de superar todos os obstáculos com dignidade e grandeza da alma. Tá? Sugere praticar a fé, a esperança e a confiança na divindade. Tempo de paz e de recuperação. Indica felicidade segura, bons presságios, honestidade, paz e tranquilidade cotidiana. Tá? Em relação a tempo, fala de inverno, médio prazo. Amor são relacionamentos maduros, um antigo amor, calmaria, relacionamento de longo prazo. Lugar, lar de idosos, perto de vasos, lugares frios. Em relação à saúde, fala de doenças de meia-idade, cirurgias e uma recuperação lenta. A carta de número 31, que é o Sol, representada pelo As de Ouros, tá? A carta fala sobre vitória, conquista, força, né? Simboliza a iluminação. O Sol é a certeza da conquista e da realização em todos os setores da vida. Providência por merecimento, né? A espiritualidade em seu esplendor máximo. Cura, soluções para os problemas, êxito nos negócios, facilidade em solucionar as questões, né? Fase de crescimento, de melhorias, de muita prosperidade. Representa a força divina e prevê um futuro brilhante, né? Realizações, soluções e boas perspectivas. Alegrias, né? E questões satisfatórias. Em relação a tempo, fala no verão, dia de sol, né? Amor, relação calorosa e apaixonada, um encontro positivo. Lugar, lareira, forno, lugares quentes. Saúde, pode falar de febre, ardência, queimadura, sucesso nos tratamentos. Número 32, a lua, representada pelo 8 de copas, tá? Fala sobre decepção, recolhimento e tristeza. A lua, ela simboliza o misticismo, a magia, a sensibilidade, tá? A espiritualidade e também a intuição. É um magnetismo pessoal proveniente da energia pessoal de cada pessoa, né? Ela causa um impacto sobre as outras pessoas. Ela traz um encantamento pelo mistério. A lua, ela faz a ligação com o mundo interior, o inconsciente, mental, também emocional. Tem a ligação com os nossos desejos ocultos. A lua, ela traz mensagens importantes, pois ela faz a ligação com as forças espirituais ocultas, né? Para nos proteger, guiar, nos aconselhar. A sua influência, ela traz as oscilações, as mudanças e as viagens, ligada aos sentimentos, né, ao mundo místico e espiritual. Aconselha com o consulente, ele preste atenção em sua sensibilidade e intuição, tá? Representa boa proteção espiritual. Ansiedade e aflições também por motivos desconhecidos. Algo oculto que pode ser revelado ou não. Pode representar também o sofrimento, inseguranças e dificuldade mental. Aconselha aí o equilíbrio das emoções, né, a fim de obter o sucesso. A lua também pode falar de coisas que estão escondidas, né, coisas que não foram mostradas, que até o jogo mesmo não revela. Às vezes são situações do consulente que ele também não quer que isso venha aí, tá, para à tona, que isso seja visto. Em relação ao tempo, fala noite, né, 28 dias, na lua nova ou lua cheia, né, pode ser aí numa mudança de lua. Em relação ao amor, fala sobre romance, química, atração, carinho, sedução, amor mágico, sabe, aquela paixão. Lugar, quarto, locais confortáveis, área externa da casa. Sobre saúde, pode ser
relacionado a drogas, álcool, vício em geral, né? Problema de ordem psíquica e hormônios. A carta aí de número 33 é a carta da chave, representada pelo 8 de ouros, tá? Fala sobre trabalho, bem-estar e segurança, tá? A chave, ela simboliza soluções em todos os sentidos, tá bom? Representa abertura, ganhos inesperados, assim como a solução para nossos questionamentos e dificuldades, tá? É a certeza da vitória e sucesso, aquela virada de chave, né, que a gente conhece. As soluções estão à disposição, né? Cabe a cada um abrir-se para as possibilidades que a vida apresenta. Então, ela também fala sobre confiança e estabilidade, soluções, né, para os problemas materiais, boas finalizações, né, abertura para questões em todos os níveis. Em relação ao tempo, fala urgente, rápido, para ontem, né? Amor, relacionamento significativo, problemas que serão resolvidos, uma opção certa, tá? Lugar, pode ser porta, portão, cofre, chaveiro, alguém encontrou, né? E o objeto está seguro. Sobre saúde, fala de cura, soluções, escolha certa, médico certo. Carta aí de número 34, representado pelos peixes, né? Representa ali o rei de ouros. Fala sobre segurança, poder e riquezas. O peixe, ele simboliza fertilidade, fartura e prosperidade, tá bom? Fala sobre saúde, disposição e bem-estar, caracterizado por pessoas prósperas, inteligentes e generosas, né? Que gostam de compartilhar. Uma fase de criatividade, significa dinheiros, ganhos provenientes do trabalho, papéis, jogos, etc. Uma boa sorte aí na parte financeira. Pode significar também ganho devido a vendas, negociações comerciais, criatividade, um fluxo contínuo favorável em qualquer questão. Tá? Em relação a tempo, fala durante, né, uma estação inteira, meses, amor, emoções intensas, relação aberta, amor profundo, né? Segue o fluxo. Lugar pode ser loja, local de trabalho, piscina, chuveiro, pia, bar, porto, rio. Relação à saúde, retenção de líquidos, rins, fertilidade, seguro. Carta de número 3, a última carta do baralho, representada pela âncora, representada pelo 9 de espadas. Fala sobre desespero, prisão e imprevistos. Simboliza a segurança, a confiança, a materialização. A cruz representa as experiências que passamos, relacionamentos estáveis, evolução e duradouros. Alerta sobre as dificuldades que são ancoradas em nós, a persistência, que servem de base, situações que para a estrutura do ser. Relaciona-se com a vida profissional e negócios, tá? Aborda, fala sobre segurança profissional, né? A cruz, ela vence qualquer situação complexa. Imóveis, bens, ações, estabilidade e realizações. Avisa sobre depende, né, das lâmpadas, das situações de cercar ali essa carta, em que o destino para a gente ter uma previsão mais assertiva. E em relação a tempo, situações que podem requerer a espera. Amor, seja relação duradoura, fidelidade, superada. Sensação de bem-estar. Em relação a tempo, fala de feriados religiosos. E você amor, ali preso, relacionamento desafiador, em relação ao lugar, fala sobre ilha, área costeira, lugar, porto, então, em praia, saúde, lugares sagrados, quadris, perto de imagens sacras, né? Saúde forte, significa um tratamento estável difícil. E doença já instalada. Carta de número 35.